E aí, pessoal, tudo bem? Temos hoje aqui uma pesquisa, uma contextualização para as nossas aulas de redação e humanas e linguagens, que é uma consequência natural da aula que nós tivemos antes, quando falamos sobre a Constituição do Estado brasileiro, falamos sobre o grotesco Estado brasileiro, representado aí nessa horrível imagem da Máscara de Flandres, que o Machado evoca no sensacional Contra o Pai e Contra a Mãe. E hoje nós vamos trabalhar assim, como é que o povo brasileiro resistiu a essa questão desse Estado grotesco. Como é que as manifestações populares se colocaram frente às inibições sociais que o povo sofreu durante todo esse período. Eu não vou fazer uma análise exatamente histórica e tal, eu vou fazer uma análise voltada para a redação. O que eu posso dizer de algumas manifestações específicas, né? Manifestações que na aula do Fábio e também nas aulas que vocês fazem de história, você sabe, no Brasil são inúmeras. Inúmeras foram as revoluções, as insurgências, as inconfidências em que o povo brasileiro buscou se libertar de problemas, buscou seus direitos, quase sempre de forma pontual e, lamentavelmente, quase sempre de forma infrutífera, correto? Lembramos que essas insurgências todas, por exemplo, quando eu falo isso, eu penso nos quilombos e penso muito nessa imagem marcante da escrava perseguida pelo caçador de escravos no Pai contra a Mãe. Na maior parte da nossa história, essas inconfidências, insurgências, revoluções sempre foram contra a lei. Os direitos sempre estiveram, os direitos sociais sempre estiveram, quase até o início do século XX, contra a lei. Se levar em consideração as questões trabalhistas, até 1930, não faz sequer 100 anos que esses direitos estão legalizados, e outros direitos exigidos, por exemplo, saúde, educação e segurança, até a Constituinte de 88, não eram direitos, simplesmente não existiam. Então a gente tem uma trajetória interessante para avaliar. Eu vou avaliar, por exemplo, manifestações que deram certo, manifestações que não deram certo, mas numa perspectiva que eu gosto muito, dessa frase que vocês veem aí do Lima Barreto, por exemplo, Lima Barreto, né? Lima está ali um pouquinho depois do Machado, início do século XX, posterior já à escravidão, mas essa frase do Lima, o Brasil não tem povo, tem público, eu acho de uma genialidade e de uma visão de futuro sensacional. Vamos ver então como é que é essa manifestação sob a perspectiva do público, que muitas vezes assiste sem reagir. Então vou categorizar alguns levantes, manifestações populares que deram certo, que não deram certo, que conseguiram alguma coisa, que não conseguiram nada, mas eu vou terminar essa análise dizendo uma coisa que eu acho que é o nosso ponto de vista atual sobre as manifestações. Né? Hoje a gente vive uma política que é atomizada. Como assim atomizada? Muito dificilmente tu vê manifestações que pedem um conjunto, que pedem coisas que podem render para a sociedade como um todo. Normalmente tu vê pequenos grupos protestando em favor de si mesmos, correto? E quase sempre os valores que nós vemos nas manifestações, como comentamos naquele vídeo do Poço, né, são valores bastante contrários à solidariedade, contrários ao comum, contrários ao bem-estar comum, correto? Muitas vezes talvez eles até se oponham ao bem-estar comum. Vamos fazer esse histórico agora então. Primeira manifestação que eu queria comentar com vocês, tudo sempre pensando em como usar na redação, correto? É a grande revolta da vacina aqui, situação espetacular essa revolta da vacina e que atualidade que ela tem nos dias de hoje. Os principais protagonistas são a população pobre, né, do Rio de Janeiro e o grande sanitarista que se opôs à situação então daquele momento ali, tentando vacinar a população para o seu próprio bem, correto? No fim a população fez um levante, né, que protestava contra a vacinação, que seria para ela mesma positiva. Claro que também em função do resto da população, como nós vivemos hoje nesse tempo de pandemia, um bem maior, correto? Tipo assim, se tu preserva a tua vida e a do próximo, correto? Que a população não aceitava bem.
quando nós pensamos nisso, pô, esse episódio tem 100 anos praticamente, mas ele ecoa hoje, né? Cada vez que nós temos protestos contra a vacinação, por exemplo, do HGT, em prol de uma sexualidade precoce, com valor claramente religioso, tu percebe protestos que são em favor de um bem peculiar de determinado grupo e não em favor de um bem maior. Como nós vamos comentar daqui a pouco, né? Eu não posso valorizar a questão religiosa, sendo contra determinadas vacinas hoje, em função da minha crença pessoal e não imaginar que o bem maior, a saúde pública, pode estar aí em questão. O que tu vê na revolta da vacina é um sentimento que hoje está presente em pequenos momentos de manifestações contrários ao bem maior, a saúde pública. Cara, a revolta da vacina é um baita de um exemplo. Tá? Vou pular agora para uma situação posterior e que é um levante popular bastante único assim, na história brasileira, que são os protestos pós o suicídio de Getúlio. Vocês lembram, Getúlio se mata em 54, naquele contexto de corrupção. Os protagonistas aí são Getúlio, Gregório Fortunato, crime da Rua Toneleiros, todo mundo lembra deles, e o Corvo, né, o Carlos Lacerda, que permaneceu na política brasileira aí até o golpe de 64. Quando Getúlio morre, há uma manifestação natural e espontânea da população que vai lá, agride membros da empresa, empastela jornais, vocês conhecem a expressão, né? Destrói jornais e acompanha, seja no Rio de Janeiro, de onde o corpo do Getúlio vai sair para a sua cidade natal, que é no Rio Grande do Sul, São Borja, aqui também onde ele vai ser velado, multidões acompanham o Getúlio. Eu não imagino tanto depois do Getúlio quanto antes, um líder popular que tivesse essa espontaneidade da população, essa manifestação muito peculiar, entendeu? Seja contra as pessoas que levaram o Getúlio ao suicídio, seja pelo próprio Getúlio. As imagens que vocês vão ver no vídeo a seguir são bastante, se vocês nunca tinham visto, são bastante significativas da, digamos assim, aceitação e o papel que o Getúlio representava. O Getúlio, o pai dos pobres. Aí tu vê uma representatividade populista, não, sem dúvida, não é? Havia corrupção no período, sem dúvida, mar de lama, correto? Mas uma receptividade política que eu acho que não se repetiu no Brasil. Alguém poderia pensar, tá aí, o Lula. Tu vê, há um legado, né? O Getúlio tem essa peculiaridade interessante para as manifestações. Vocês lembram quando o FHC assumiu, ele disse, esqueçam Getúlio. Toda aquela proteção dos pobres a partir da eleição do FHC, nos anos que ele ficou no governo, deveria ser substituído por uma política mais liberal, e o Lula, ao contrário, tentou herdar essa posição de pai dos pobres, que não vingou. O Lula está aí ainda vivo, passou pela prisão e por diante, mas não tem a mesma aceitação do Getúlio. A manifestação do Getúlio ela é interessante. Talvez tenha sido os resultados mais populistas possíveis, o mais emocional possível, talvez no emocional só comparável depois às diretas já. Se tu nunca tinha visto as imagens do enterro do Getúlio, do povo acompanhando o Getúlio, fiquem com esse vídeo aí que é sensacional. 3 anos depois da posse, uma grave crise política agitava o país. Todos ansiavam por uma solução honrosa que trouxesse também tranquilidade à nação. Tudo parecia caminhar para esse fim. Depois de 64 horas de inquietação, a cidade já repousava cheia de esperanças, certa de que os problemas e os desentendimentos houvessem sido superados, quando uma notícia dramática emocionou mesmo os corações mais frios. Pusera termo à vida o presidente Vargas. Carregado por parentes, amigos e pessoas do povo que disputavam essa honra, os restos mortais de Getúlio Vargas foram conduzidos para o aeroporto Santos Dumont, de onde seguiria para São Borja em sua derradeira viagem. O cortejo fúnebre avançava lentamente. Pelo acompanhamento, pelo vulto e pela emoção, constituiu acontecimento único na história do país. Em todo o trajeto,
dezenas de milhares de pessoas choraram no último adeus àquele que simboliza uma fase de nossa vida social e política. O sepultamento em São Borja foi doloroso para todo o país. Getúlio Vargas morreu sacrificado pelos interesses internacionais contrários à emancipação econômica do Brasil e por grupos nacionais revoltados com o regime de justiça social por ele instituído para amparar os pobres e humildes. Jango jurou continuar. É forte, né? É um momento bem diferente da história do Brasil. Essa empatia, né, com o político hoje é uma coisa que não existe mais. Né? Essa espontaneidade, digamos assim. Né? Agora, num outro momento interessante e talvez os mais marcantes, e queria fazer uma associação interessante. Por que esses momentos são tão relevantes? Porque tu nota que tem uma certa vida, assim, uma certa eletricidade assim, no ar. As pessoas estão participando, exercendo uma cidadania um pouco diferente daquela que a gente vê hoje. E em termos de cidadania, eu acho que nada se compara às manifestações que aconteceram na década de 60, sobretudo no momento crítico que antecede ao golpe militar que levou a ditadura brasileira em 64, março de 64, no momento do comício da Central, protagonizado pelo João Goulart, pelo Jango. Ali vocês veem um comício que selou o final do governo, e eu acho que de tudo que nós já vivemos politicamente no Brasil, essa sequência de palavras que tu vai ouvir agora aqui, esses 2 minutos que tu vai ouvir do comício do Jango, nada pode ser mais forte. Parece que lembra do time aquele, né? Nada pode ser maior, correto? Do que o Jango diz ali. Eu acho que vocês nunca ouviram um presidente do Brasil pedindo por reforma agrária, pedindo por reforma eleitoral, falando que a praça é do povo e só o povo pertence. O presidente falando numa condição ali um pouco demagógica do brasileiro que não tem renda e por diante, mas é aquilo que sela o final da democracia no Brasil naquele momento, né? A expressão desses direitos todos que o Jango promete estender aos brasileiros é o que termina com o governo dele. Eu tenho uma frase aqui que eu vou ler para vocês que eu acho que é incrível, de um dos assessores do João Goulart, chamado Tancredo Neves, que vocês lembram, esteve junto ao Getúlio e vai aparecer depois, no próximo vídeo que veremos do Direta Já, que entendendo, o Tancredo é um cara extremamente político, né? Entendendo que aquele discurso talvez fosse excessivo pelo momento, que justamente por estar atendendo determinadas demandas onde elas deveriam ser atendidas, vai provocar a degola do João Goulart. O Tancredo diz assim, ó, Deus faça com que eu esteja enganado, mas creio ser este o passo do presidente, esse discurso, que irá provocar o inevitável, a motivação final para a luta armada, que não acontece, né? O João Goulart vem e diz assim, vou evitar o banho de sangue e aceita a sua deposição, correto? Quando vocês estiverem ouvindo, vejam pela voz e pelo clima que o áudio propicia, esse clima elétrico, essa tensão que o ar tem. Essa é a manifestação, pessoal. Como é que a gente diz em inglês? O turning point, o ponto da virada. É onde a democracia brasileira vai pra breca. Dá uma olhada. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra pátria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família
sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Hoje, com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Bueno, pessoal, depois dessa eletricidade toda aí do João Goulart, eu acho que cabe muito lembrar das diretas já, né, naturalmente, que foi um movimento, como nós mencionamos, do Getúlio, um sentimento bastante genuíno da sociedade, espontâneo, correto, muito massivo, muito representativo, né? Mas lembremos, teve a musiquinha do Milton, as pessoas se envolveram, eu participei ativamente, a vez eu tinha 20 anos naquele período, a história tem uma nostalgia, é bonita, mas eu sempre gosto de lembrar, porque eu ouço umas referências incríveis em redação, vocês estão ligados que não deu certo, né? Tipo, não houve as diretas, correto? Nós vivemos uma transição ainda com o eterno Tancredo, correto? Um presidente que foi escolhido pelo Congresso e não escolhido genuinamente pelas urnas, correto? E o vídeo que nós vamos ver, eu queria te mostrar uma sequência interessante, é um passado do Brasil que parece que se esgotou. Tá? Vocês veem uma pessoa extremamente popular na década de 80 do Brasil, o locutor das diretas já, Osmar Santos, que depois teve um acidente, acabou perdendo a capacidade de narrar, incrível, né? Vocês veem a Fernanda Montenegro, vocês veem o Brizola, já falecido, vocês veem Ulisses Guimarães, então, expoente do PMDB, já falecido, vocês veem Tancredo Neves, já falecido, o Lula preso, tu pode dizer politicamente falecido. É uma página bastante virada da nossa história, mas representou um momento em que a convergência popular foi muito significativa e o Brasil, entre aspas, teria enfrentado a ditadura, mas que acabou conseguindo uma distensão, ok? Uma das declarações mais contundentes da época, então, o presidente militar, o João Batista de Figueiredo, nós vamos ver esse vídeo numa outra aula, diz assim, eu vou promover a ditadura no Brasil e quem for contra eu mato e arrebento. O homem de uma democracia incrível, mas eu acho que as diretas, talvez, no nosso período recente, tenha sido a manifestação política mais abrangente de interesses que são sociais, mas que não foram diretamente atendidos, correto? Dêem uma olhadinha, vejam o clima que era a década de 80. Boa tarde, São Paulo. Nós evidentemente já nos conhecemos e outra vez estamos reunidos aqui. Mais um momento bonito da história brasileira. Todos nós, juntos, estamos construindo um novo país, nesse tremular festivo dessas cores todas jogadas aqui e com o gosto e a sensação de liberdade. Vamos que vamos! Diretas quando, São Paulo? Beleza? Pontualmente às 5 da tarde, o locutor das diretas, Osmar Santos, tomou conta do microfone. Com as bandeiras tremulando no céu, a Praça da Sé lotada e todos de mãos dadas, a orquestra começou a tocar o hino nacional. Todos nós!
povo que está aqui hoje, pode se ver, ele está aqui numa realidade e numa visão clara de um posicionamento político. Como é possível impedir o nosso povo, inferiorizar, humilhar o nosso povo, de tal modo que ele não exerça o direito que tem de escolher um governo legítimo? Chega de tudo isso. Nós queremos... Eu vou falar como homem de teatro. Em teatro, quando a gente tem uma peça que não dá certo, a gente muda a peça, muda os atores, muda todo mundo e procura o sucesso. Vamos fazer o seguinte, São Paulo. E gostaria que vocês fizessem comigo, com os governadores, com os políticos todos, com a imprensa toda aqui presente. 30 segundos de absoluto silêncio. Homenagem póstuma ao Colégio Eleitoral. 30 segundos. Por favor, Praça da Sé. Por favor, São Paulo. Governadores, políticos. A homenagem póstuma de São Paulo ao Colégio Eleitoral. Por favor. São Paulo, diretas quando está sepultado o Colégio Eleitoral. O povo, nesta manifestação impressionante, ontem no Paraná, hoje em São Paulo, amanhã no Rio e há pouco em todo o Brasil, quer outra coisa. Não queremos perguntar ao Fundo Monetário o que fazer. É preciso perguntar ao povo brasileiro. E o instrumento são as eleições diretas. Esta a grande significação. E depois dessa linda manifestação democrática, mas infrutífera, entendeu? Eu estou salientando isso, eu acho direta já sensacional, né? Mas eu estou salientando isso para não ler em redação depois que isso aí culminou com as eleições. Não, não culminou. Elas vão acontecer depois, em que efetivamente nós vamos ter eleições diretas, e depois de todo o negro período da ditadura, nós elegemos um indivíduo chamado Fernando Collor de Mello, correto? Um presidente jovem, teoricamente progressista, com uma mentalidade que então não se dizia, mas hoje nós vemos que era liberal e que promoveu uma corrupção generalizada que o levou incrivelmente ao impeachment, gerando uma manifestação já diferente das diretas já, mas que era a face da então nascente, da democracia bebê que nós estávamos criando naquele momento, que eram os caras pintados, né? Jovens que saíam à rua para protestar, digamos, quase para ter o seu direito de voto, né? Ter o seu voto de volta, correto? Pelo fato de ele ter sido usurpado por um cara que meio que engendrado pela mídia, com uma história bonita de ser um caçador de marajás. Eu acho que é legal tirar do saco do lixo histórico essa expressão que colou na mídia do Collor, que ele seria o caçador de marajás, que ele teria promovido uma limpeza na corrupção de Alagoas. Imagina, né? Alagoas, que é um feudo da família dele, seria um estado honesto a partir da sua atuação como presidente do CSA, clube de futebol local que ele dirigiu quando tinha 20 anos, vereador, prefeito, deputado, governador,
e daí presidente. Todo mundo lembra o que efetivamente aconteceu, e os caras pintados estavam ali pedindo esse impeachment pela restituição da democracia e do seu voto que teria sido roubado. Daí as fotos, né? Gente jovem, correto? Se manifestando pela primeira vez num Brasil pós-ditadura, mas cometeu um erro terrível, e nós esperaríamos até a eleição do Fernando Henrique Cardoso. A partir daí, a nossa realidade das manifestações, ela vai se dividir nessas manifestações tipo de esquerda e direita, que as pessoas dizem que não existem mais, mas que são posicionamentos hoje. Vamos voltar um pouquinho à nossa sala de redação e também para entender o que acontece hoje, que se divide em dois grandes eixos. Né? Pessoas que estão ali defendendo as instituições e pessoas que estão ali hoje defendendo seus direitos individuais. Então tu vê, por exemplo, manifestações que as pessoas pedem por justiça, que pedem por menos corrupção na sociedade brasileira, mas atacam o STF. Acho engraçado, né? Pessoas que pedem por direitos iguais para todos, mas que atacam o Estado laico. Vocês entendem? Pessoas que pedem por mais segurança, mas atacam as instituições. Pessoas que pedem por mais segurança e pedem, por exemplo, a liberalidade da polícia atirar em qualquer um. São manifestações engraçadas em que eu estou vendo um ponto de vista que talvez prejudique a maioria e não beneficie a maioria. E por outro lado, agora vem uma situação complicada, né? Existem aquelas manifestações mais de esquerda que pedem sempre por mais e mais liberdades individuais. Por exemplo, casamento e adoção de filhos por casais homossexuais, liberalidade do aborto, liberalidade das drogas, sem discutir. Eu acho que o ponto que nós temos das manifestações hoje brasileiras é que todas elas são manifestações excludentes. Quando eu estou lá pedindo por corrupção e ataco ao STF, eu estou tirando o direito de pessoas, outras pessoas fora do meu grupo de se defenderem, usando esse STF. O que seria dos direitos das minorias se o STF não fosse atuante? Putz, o nome do negócio é STF, Supremo Tribunal Federal. E eu digo que é ele que está errado na questão da justiça? Não, né? Agora pensa bem, a liberação das drogas no Brasil é fundamentalmente uma questão de quê? É uma questão, e esse deveria ser o critério principal, é uma questão do usuário. Eu devo dar essa liberdade do usuário, eu preciso primeiro pensar na questão da segurança. A questão das drogas passa pelo narcotráfico. Pensa bem na questão da liberação do aborto, e eu não estou me posicionando nem contra nem a favor. Eu quero saber como é que as pessoas discutem isso. Cara, quando eu peço pela liberação do aborto, eu devo levar em consideração o aborto como uma situação religiosa. Tá lá o cara da manifestação, sei lá eu, do panelaço, do parcão, pensando assim, ó, não, Deus não quer, nós não podemos liberar o aborto porque Deus não quer. Cara, mas Deus não está na Constituição, nós somos um país laico, então esse não é o critério. Agora tu pensa assim, ó, não, vamos liberar isso aí, é um direito individual. Cara, mas o direito individual na sociedade ele vale dentro do contexto social. Liberar o aborto plenamente no Brasil seria um benefício para, por exemplo, reduzir a gravidez da adolescência? Será que eu não tenho uma terceira via para a discussão que a nossa sociedade nunca enxerga? Não esqueçam que o nome dessa aula é o consenso impossível. Nós nunca chegamos a esse consenso. O consenso não seria, de repente, vê-lo como um problema de saúde pública. Você sabe, pessoal, quantos abortos são praticados no Brasil por ano? A incrível cifra de 800 mil. Essa é a estimativa que o próprio SUS tem. 800 mil. Nós podemos liberar simplesmente, eu entendo que se trata de uma escolha do indivíduo, mas nós não devemos de repente assim, preparar o indivíduo para fazer isso. O critério não passa pela visão da saúde pública primeiro. O critério da droga não passa pela questão da segurança pública. O critério da liberação da adoção por casais homossexuais não passa por uma questão da conscientização da sociedade, só que a sociedade não quer conscientização. A sociedade não quer o diálogo. Nós somos uma sociedade, voltando ao início dessa aula, atomizada. Os pequenos grupos eles visam os seus direitos exclusivamente, mesmo que eles saibam que esses direitos talvez agridam os direitos alheios. Tudo no Brasil, lembrando o filme O Poço, aquele é ideologizado hoje em dia. Inclusive a solidariedade, inclusive a tolerância.
Quando te posiciona numa situação em que tu diz que tu quer discutir, o cara já olha pra ti e diz assim, tu é comunista, correto? Então as manifestações no Brasil seguem esse sentido. Hoje, e aí vocês estão vendo essa imagem aí de 2013, com os protestos já atomizados, né? Todo mundo pedindo mais saúde, mais segurança, menos valor da passagem. Essa atomização hoje, ela se transformou numa coisa quase que incoerente e incompreensível. Quando tu ouve panelaço, tu nem sabe para que é o protesto. Tá, mas o panelaço é contra o Bolsonaro ou é a favor do Bolsonaro? Cara, já tem panelaço com hora marcada. Antes da novela é a favor, depois é contra. Parece que nós estamos perdidos. A sociedade está dissolvida na intolerância, na questão do discurso de ódio e aí por diante. Então quando a gente se pergunta hoje, tá, as manifestações elas servem como transformações sociais ou não? Nossa resposta é não. Na realidade elas não sequer visam transformação social, e sim, lamentavelmente, vingar o pressuposto ou o ponto de vista daquele pequeno grupo que ou faz ou patrocina a manifestação. Amarga a coisa hoje, né? Mas esse é o final, é o destino natural do grotesco Estado brasileiro. E dele Machado de Assis neles. Aí valeu, pessoal.